Boa noite a todas e a todos. Esta noite vamos continuar a abordar o tema a perda dos entes queridos na visão espírita. E de princípio esclarecemos que não somos especialistas no assunto. Tampouco enveredamos por alguma das ciências que estudam a psique humana, mas estamos aqui gratos pela oportunidade de compartilhar o estudo realizado sobre o tema que nos foi inspirado. Hoje, como o Euclides já mencionou, nós vamos abordar o luto alheio, ou a perda de entes queridos do próximo. E para abordar esse assunto, nós vamos nos basear, obviamente, na doutrina espírita, e também em duas palavras do nosso vocabulário: a empatia e a sensibilidade. A empatia é um substantivo feminino definido como a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de talvez querer o que ela quer, de aprender do modo como ela aprende e assim por diante. Na psicologia, a empatia é o processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro e, com base em suas próprias suposições ou impressões, tenta compreender o comportamento do outro. Já na sociologia, a empatia é a forma de cognição do eu social mediante 3 aptidões: para se ver do ponto de vista de outrem, para ver os outros do ponto de vista de outrem, ou para ver os outros do ponto de vista deles mesmos. Assim, para o nosso estudo de hoje, nós vamos nos ater ao conceito de que ter empatia é conseguirmos nos colocar no lugar do outro, para compreender como ele se sente em determinada situação, ou como ele se sente de acordo com as nossas atitudes em relação a ele. Nossa outra palavra, também base do estudo de hoje, a sensibilidade, também é um substantivo feminino, mas esta tem mais de 15 significados. Alguns específicos, por exemplo, na filosofia, na estatística, na física, topografia, medicina e até na automação. Neste estudo, nós vamos ficar com 2 dos seus significados. A sensibilidade como uma emoção, um sentimento, uma faculdade de sentir compaixão, simpatia pela humanidade, piedade, ternura. Então, um sentimento. E a sensibilidade como uma disposição favorável em relação a algo, uma simpatia, uma solidariedade. Por exemplo, como numa frase: já na adolescência, alguém teve a sua sensibilidade despertada para o problema social. Bom, por que nós começamos então com estas 2 palavras? Porque neste mundo de expiações e provas, nós, os encarnados, ainda estamos desenvolvendo as nossas virtudes e nos depurando dos nossos vícios e dos nossos defeitos. E em termos de perda ou de dor, ninguém nunca sofreu mais do que nós mesmos. Não é mesmo? Bom, de certo que isso não é verdade. Mas, por vezes, um lado nosso, talvez do vitimismo ou da nossa falta de empatia, nos cegam para a dor alheia. O momento em que vivemos atualmente, por exemplo, esse momento de pandemia que nós estamos atravessando já tem 2 anos, nos permitiu notar a falta de sensibilidade e empatia como nós tratamos nossos irmãos também encarnados. Mesmo diante, por exemplo, da morte de quase 6 milhões de pessoas, segundo a OMS, quem já não ouviu ou disse alguma coisa do tipo: essa Covid-19 não é nada, eu mesmo tive e não senti nada? Bom, mesmo diante da morte de 6 milhões de pessoas. E não precisa ser o Covid, tá, gente? É importante, né? Antes que alguém venha aqui no chat defender ou não, de forma polarizada, uma vacinação ou as precauções. O que queremos chamar a atenção é que nós dizemos coisas dessas situações, por exemplo, com o câncer de mama, um câncer de pele, qualquer tipo de câncer, na verdade, um infarto, as doenças de demência, o Alzheimer e acidentes, mas qualquer condição que abala a saúde do próximo ou do seu ente querido, nos esquecendo de sermos sensíveis ou empáticos, né? Porque a gente sempre acha que quando é do outro, né, a gente acaba minimizando, né? Nós minimizamos essas dores e os problemas, não quando ele é nosso, mas quando é do próximo. E importante aqui destacar que não estamos dizendo que as nossas dores não doem, que nossas perdas não devem ser sentidas. Até porque nós já tivemos esse mês, como já foi mencionado, outras 6 palestras tratando da perda dos entes queridos, dos nossos entes queridos, né? Onde a gente olhou a questão das dores, de como compreender e etc. Mas o que queremos chamar a atenção para a reflexão hoje é para como nós nos portamos de acordo
com o luto alheio. O capítulo 12 de O Livro dos Espíritos fala da perfeição moral e aborda entre os seus tópicos o egoísmo. A questão 913 questiona: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E os espíritos respondem: temo-lo ditos muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. E eles continuam: estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhes deis combates, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser desta vida ir aproximando da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Eles concluem: o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Aliás, ainda no Livro dos Espíritos, o egoísmo e a dureza dos nossos corações são apontados como os males morais que mais afligem nossos amigos espirituais a respeito dos nossos progressos. Isso na questão 487. E já na questão 785, também do Livro dos Espíritos, o egoísmo, junto com o orgulho, é apontado como o maior obstáculo ao progresso moral, tanto pessoal quanto coletivo. Entretanto, não temos que temer, pois à medida que nós, homens e mulheres, nos instruímos acerca das coisas espirituais, menos valor vamos dando às coisas materiais. E, consequentemente, vamos extirpando este sentimento, o egoísmo, dos nossos corações. Hamed, no livro As Dores da Alma, ao falar do egoísmo, explica que a falta de generosidade e a insensibilidade em relação às necessidades dos outros tem raízes numa defesa psicológica, que desencadeia nos indivíduos uma ruptura na conexão entre o seu conteúdo emocional e o seu conteúdo intelectual. Ou seja, uma ruptura entre os sentimentos, a sensibilidade, e a razão, o nosso conhecimento. Mas por que enveredamos pelo egoísmo neste estudo? Bom, porque inconscientemente, e algumas vezes até conscientemente, é o egoísmo que nos coloca em situações tristes, infelizes e até constrangedoras em relação ao luto do nosso próximo. O Espiritismo nos esclarece que Deus nos impõe a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Somos responsáveis pela nossa própria reforma íntima ou nossa própria transformação moral. E falando ou pensando sempre dessa responsabilidade de nós conosco mesmo, talvez possamos acabar focando muito mais em nós, sem nos lembrar que Deus nos coloca todas as oportunidades de relacionamentos para exemplificarmos nosso aprendizado e fazer desabrochar também as nossas virtudes. Então, sim, vamos olhar para nós e aproveitar de todos os relacionamentos para colocar em prática o que compreendemos e aprendemos. Assim, no luto do próximo, temos que lembrar que nós não somos os protagonistas daquela situação. Não somos, no luto do próximo, os que mais estão sofrendo. E tampouco somos os mais entendidos naquela situação. Afinal, cada perda, mesmo que seja um retorno à pátria espiritual, como nos apresentou nossa irmã Silvia Miller em sua palestra no dia 5 de fevereiro, ela é sentida de forma diferente por cada pessoa. E é importante fazermos um parênteses aqui, parênteses, não aspas, para lembrarmos que todas as exposições deste mês trazem esclarecimentos sobre a perda de entes queridos na visão espírita, e que nós, eu e vocês, por aqui estarmos, temos de alguma forma, uns mais e outros menos, afeição à doutrina espírita, buscando nela os esclarecimentos para o nosso entendimento e para o nosso consolo. Assim, nós estamos aqui para buscar nosso entendimento e nosso consolo. Ao contrário do que os espíritos superiores trouxeram como resposta na questão 798 de O Livro dos Espíritos, o espiritismo ainda não se tornou uma crença geral. Quem quiser recorrer depois à questão,
vai entender que é previsto que todo o conceito, né, do Espiritismo, todas as suas verdades cheguem a ser uma crença geral. E como ela ainda não é, portanto, nós devemos respeitar as crenças e os entendimentos dos nossos irmãos, usando da nossa sensibilidade, uma das palavras de hoje, no estudo de hoje, para o conforto do luto alheio. Daí a importância também da empatia. Nos coloquemos na situação do próximo, entendendo que cada indivíduo é um espírito único, encarnado na Terra, com suas crenças, seu discernimento, seu desenvolvimento intelectual, seus gostos e costumes, e sejamos assim sensíveis ao prestarmos a nossa solidariedade. Muito nos conforta, é verdade, a nós espíritas, saber que os nossos entes queridos, que deixaram este plano, e ou estão deixando por estarem enfermos, doentes, ou até desacreditados, regressam à pátria espiritual e serão acolhidos pelos espíritos amigos, assim como nós que ficamos e que vemos nossos entes partirem, também seremos acolhidos em nossas dores e sofrimentos. Esse esclarecimento nos conforta. Mas dizer a um irmão descrente que a morte não existe, ou dizer que a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos, e que o princípio vital volta à massa de onde saiu, conteúdo da questão 70 do Livro dos Espíritos, não necessariamente vai confortar esse irmão que não está apegado à doutrina. Também não é um momento no luto que teremos a oportunidade de converter um novo adepto ao Espiritismo. Isto porque, dependendo da condição em que se encontra este irmão que sofre pelo luto, não estará em condições alguma de compreender qualquer nova ideia. Aqui abrimos o segundo parênteses desse estudo, pois ao dizer que não é um momento de converter um irmão ao Espiritismo, é importante ressaltar que a doutrina espírita preza pela liberdade de consciência. São informações que estão das questões 835 a 842 de O Livro dos Espíritos. Dentre essas questões, nós destacamos que toda crença é respeitável quando sincera e conduzente à prática do bem, ou quando é útil à prática do bem. Condenáveis são as crenças, claro, que conduzem ao mal. Assim, nós podemos trazer o caminho da verdade para aqueles que se encontram perdidos, mas os devemos ensinar, segundo o Livro dos Espíritos, a exemplo de Jesus, servindo-os de brandura e de persuasão, mas não de força. Pois se alguma coisa se pode impor, é o bem, é o bem e a fraternidade. Ainda em relação ao luto do próximo, vamos agora explorar uma outra palavra que vem da psicologia. É um adjetivo masculino. É o egocêntrico. Para que fiquemos no mesmo nível de conhecimento, o egocêntrico é aquele que exibe atitudes ou comportamentos voltados para si mesmo, de modo relativamente insensível à preocupação dos outros. Bom, vamos dar uns exemplos. O egocêntrico é aquele que, quando você vai contar de uma viagem, ele conta que fez uma melhor. Quando você fala de uma conquista, ele tem uma maior. Quando você compartilha uma alegria, a dele é incomparável. E acreditem, quando você está em um momento de dor, ele com certeza já passou por uma dor maior. Aqui não vamos entrar na análise profunda do que levam as pessoas a se comportarem dessa maneira. Já dissemos até no início que não somos letrados nas ciências da psique. Também não vamos aqui discutir se a grandeza das suas comparações realmente se fazem verdadeira, porque cada caso é um caso. Mas vamos refletir um pouco. No momento de atenção ou necessidade do outro, no momento em que alguém compartilha uma situação positiva, ou no momento em que ele passa por um momento de dificuldade, podemos pegar essa situação e mudar o foco para a nossa pessoa? Bom, parafraseando Ilana Klapan, atriz que tem umas sketches na internet, ela dizia assim: quer fazer? Faz. Mas é de bom tom? Não, não é de bom tom. E nesse caso, é insensível. No luto alheio, demonstrar que passa ou passou um sofrimento maior, ou que acredita ser maior, de nada ajuda aquele que está sofrendo. Aliás, é prejudicial a nós mesmos, porque nos coloca em uma caixinha da vaidade perante a dor, onde precisamos ter sofrido mais que o outro e utilizar desse momento delicado do outro para nos afirmarmos perante essa dor. Assim, resumidamente, até aqui,
Entendemos que perante o luto alheio, não devemos ser egoístas e minimizar a dor do próximo. Não devemos impor nossa crença ou nosso entendimento, se isso não puder servir de consolo para o outro. E, com certeza, não devemos buscar mudar o foco para nós mesmos diante dessas situações, mostrando como fomos fortes ou tristes diante das nossas perdas. Bom, vocês devem estar pensando, então, além do que não fazer perante o luto alheio, o que mais que a gente vai trazer aqui para poder compartilhar esse estudo esta noite? Bom, nós vamos relembrar coisas que não são nada novas, que são ensinamentos que já são da doutrina, e que se aplicam à forma como podemos lidar um pouco com a perda dos entes queridos dos nossos próximos. É sempre bom falar como não fazer para a gente visualizar, mas é importante, claro, também trazer o que a doutrina traz aí de esclarecimento ou de forma de nos portarmos diante desse momento que é delicado, quando é conosco e quando é com o próximo. Bom, trazendo novamente o livro As Dores da Alma, de Hamann, ele questiona assim: durante quanto tempo lamentaremos o passamento de um ser amado? E ele mesmo esclarece que dependerá de como estamos preparados para isso, de que modo ocorreu a morte, de como era a nossa história pessoal com a pessoa. No entanto, ele ressalta que a perda de um ente querido é universalmente causa de tristezas e de lágrimas em qualquer rincão do planeta. Mas a forma como a demonstramos esses nossos sentimentos e emoções está intimamente moldada ao nosso grau evolutivo também. O conjunto de conhecimentos adquiridos, ou seja, acervo cultural, espiritual e intelectual que possuímos, é de fundamental importância em nossa maneira de expressar essa perda. Por isso devemos entender e respeitar as múltiplas reações emocionais manifestadas no luto, pois acontecem de conformidade com as estruturas psicossociais que caracterizam cada indivíduo, levando sempre em conta suas diferentes nacionalidades, crenças e costumes peculiares, até como nos apresentou a Dona Cleide Tagliaferri na sua palestra em 2 de fevereiro. Assim como irmãos encarnados e espíritas, diante do luto alheio, devemos relembrar as nossas 2 palavras iniciais, empatia e sensibilidade, e usemos estas para, anotem aí, uma listinha de atitudes. Vamos compreender como melhor nos portar diante da dor do próximo. Vamos escolher as melhores palavras para lidar com este irmão em dor. Temos que respeitar o seu espaço pessoal, acatar o seu tempo de lidar com a perda, estarmos presentes sem sermos invasivos, distanciar-nos se for necessário, respeitar as suas crenças, atentar-nos a eventuais riscos de depressão ou outras questões psicológicas. Temos que manter o zelo também após o período inicial do luto. Ele se faz importante. Também podemos nos comprometermos apenas com aquilo que pudermos cumprir. Oferecer auxílio material, se for necessário, se nos for possível e se não for ofensivo. Podemos e devemos estender preces e orações em favor do desencarnado e dos seus familiares. Podemos também apresentar grupos de apoio, se o mesmo se fizer necessário, como o grupo de acolhimento Mãe Bem-vinda em nossa instituição. Enfim, compreendendo as diferenças existentes entre as pessoas, devemos fazer ao próximo o que gostaríamos que fizéssemos por nós, pois essa é a lei. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. E para encerrar, lembramos que na prece de Caritas dizemos: Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dentre eles os nossos irmãos em dores e lutos. Dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem, todos os homens, os nossos irmãos e nós, a compaixão e a caridade. A compaixão é um sentimento piedoso de simpatia com a tragédia pessoal de outros, acompanhado do desejo de minorá-los. É uma participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Então, lembremos também desta prece quando estivermos tratando do luto alheio. As preces não depositam nas mãos de Deus o que queremos que Ele faça por nós, mas sim também trazem nossos pedidos em relação a nós mesmos.
Então, no luto alheio, ou na perda de entes queridos do próximo, tenhamos também compaixão e caridade, priorizando os sentimentos desses irmãos, seus interesses, e nos colocando humildemente à disposição para ampará-los, confortá-los e acolhê-los, como nos ensina Jesus e nos esclarece a nossa doutrina. Que assim seja.